Olá, minha nação forrozeira, que alegria estar aqui com vocês e que alegria estar aqui para apresentar um dos nossos grandes representantes da cultura nordestina, do forró nordestino, ele que representa a terceira geração do grupo Os Bambas do Nordeste, que esse ano está comemorando o Jubileu de Ouro. São 5 décadas de muito forró, de muita alegria e de muita cultura nordestina. Seja bem-vindo, Carlos Mateus, nosso querido integrante desse grupo maravilhoso que representa não só o Nordeste, como principalmente a cidade de Feira de Santana, que é a maior do nosso interior do estado da Bahia. Que alegria, Gabriel, satisfação estar aqui presente com você. São João na Bahia, né? Então, é um dos maiores sites e Instagrams que divulga o nosso forró, a nossa cultura, não só para a Bahia, não só para o Nordeste, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque a internet é isso aí, né? É verdade, a internet é cidadã do mundo. Com certeza. E olha, e a gente, já que a gente está falando aí para essa galera toda, eu quero dar uma notícia aqui em primeira mão, né, dos Bambas do Nordeste e pro povo de Feira de Santana. Está batido o martelo a data do Festival de Forró de Feira de Santana, 2ª edição, muita alegria, lá no distrito de São José, porque eu me recuso a chamar de Maria Quitéria, embora reconheça a importância histórica de Maria Quitéria, mas para mim é São José, eu que sou neto de um feirense. E me conta como é que vai ser esse evento, o que é que você está preparando aí para essa 2ª edição do festival? Essa 2ª edição vem com a mesma perspectiva da primeira. Com certeza levar muito forró, muita cultura para aquela praça, para aquele distrito que é emblemático. Quando você fala de São José, quando você fala do distrito de Maria Quitéria, você se remete logo aos festejos juninos daquele local. É verdade. Sendo que ali tem muitas localidades, né? E divide até com Tanquinho. Então, veja só a importância ali do distrito de São José, da Praça de Maria Quitéria, para esse evento. Então, a perspectiva é trazer também outras bandas diferentes do que aconteceu na primeira edição, a fim de contemplar outros artistas da terra, porque Feira de Santana é um celeiro desses artistas, e a gente tem essa preocupação de fomentar e levar para o evento outros artistas que não tiveram na primeira edição. Olha aí, e eu queria abrir um parênteses aqui, lembrar a galera que está assistindo que minhas origens não podia dar em outro resultado que não fosse o forró correndo no meu sangue, porque meu avô era de Feira de Santana, de São Vicente, que é conhecido como Tiquaruçu, né, hoje. Minha bisavó era do Socorro, ali perto também, distrito de Feira de Santana. A minha outra avó, quer dizer, a minha bisavó era do Socorro, a minha avó, mulher do meu avô, era do Ceará, né? E o meu outro avô, por parte de pai, era de Senhor do Bonfim. Então, não tinha como ter outra veia que não fosse a veia forrozeira. E Feira de Santana realmente é uma cidade que respira muito forró. Aliás, a gente costuma usar como referência, né? Quando a gente diz que de feira para cima, a Bahia se torna 100% forrozeira. E é verdade, né? Você tocou aí 2 localidades aí importantíssimas. Uma, que é São Vicente. Aqui eu quero saudar meu amigo Asa Filho, que faz o Reisado de São Vicente, o tão tradicional Reisado de São Vicente, e a cidade de Senhor do Bonfim. Claro. Em 1980, no nosso 6º disco, gravamos uma música titulada Forró em Bonfim, aonde é que tem 30 dias de forró, e com essa música projetamos a cidade para que ela viesse a receber o título A Capital Baiana do Forró. É verdade, então, ostenta até hoje isso. Até hoje, durante 20 anos, essa música fez parte da rádio lá, a RFM, e até hoje, de sexta-feira, no programa Em Tempo de Forró, toca-se essa música. Então, para a gente é uma alegria imensa poder ter criado essa memória afetiva, né, com a cidade de Senhor do Bonfim e ter, de fato, colocado ela no mapa do forró, não só da Bahia, mas do Nordeste. E por falar na capital baiana do forró, quero aqui fazer um registro muito especial, parabenizar a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, em nome do prefeito Laércio Júnior, né, pela revitalização da Praça Nova do Congresso, do circuito da Praça Nova do Congresso, que é um desbloqueio das melhores memórias de quem ama o São João, porque ali passaram os grandes do forró em toda a história, né? Passaram por ali Luiz Gonzaga, passaram por ali Dominguinhos, passou por ali
Alcimar Monteiro, que volta para essa praça esse ano, volta para Senhor do Bonfim no aniversário da cidade esse ano. Flávio José, que também fez história ali no São João de Senhor do Bonfim. Trio nordestino. Negrão dos Oito Baixos, que é um ícone da cultura popular nordestina. Jacinto Limeira e os Bambas do Nordeste. E já a gente fala de Jacinto Limeira. Então, eu quero deixar isso aqui registrado, os meus parabéns à Prefeitura Municipal de Bonfim, porque revitalizar a Praça Nova do Congresso é olhar para a história do São João de Senhor do Bonfim, que é, para mim, um dos maiores do Brasil. Mas voltando aí, já que você puxou o assunto de Jacinto Limeira, você traz aqui um disco e mostra o homem que colocou o trombone no forró. O trombone no forró, Mostra aí para a câmera aí, aqui. Em 1975, né, somos a banda pioneira a introduzir esse instrumento, que na época era um instrumento inusitado, que é um trombone de vara no forró. Então, toda a responsabilidade aí de Jacinto. Em 1976, ele foi referência nacional. Uhum. Ele tocava o trombone e cantava. Antes dele, haja coordenação motora para cantar e tocar trombone. Pois é, porque antes dele a referência é Louis Armstrong, que fazia isso, que era trompete e canto. Aí, quando Jacinto veio fazendo isso, aí virou referência nacional. Como naquela época se tinha rei disso, rainha daquilo, ele ficou sendo titulado como o rei do trombone. E os Bambas estão completando 50 anos e conserva o velho baio do acordeão ali, já octogenário, né? Exatamente. Com a sua sanfona branca, presenteada por Luiz Gonzaga. Exatamente. Em 1974, o baio teve esse prazer de ganhar essa sanfona branca de Luiz Gonzaga, e dali ele foi fazer turnês e conviver com Luiz Gonzaga até formar os Bambas do Nordeste com Jacinto Limeira e rodar toda a caravana CBS, que eram os artistas que gravavam na CBS Rio de Janeiro, e sair em turnê, né? E que o baiano fez parte, Antônio José fez parte. Fez parte, sim, só é amigo do Ganso, Antônio José. Antônio José, que é também outro grande patrimônio aí, ainda presente aqui entre nós e para nossa alegria, né? Antônio José, que acompanhou muita gente boa com essa caravana da CBS. E hoje os Bambas, quem faz atual, além de você, claro, quem faz atual formação? A formação atual é Baio no acordeon, Matheus, eu, triângulo e voz, Vivaldo, zabumba e voz, Carlos Luan, que faz trombone, e temos também toda uma equipe por detrás, que é bateria, contrabaixo, guitarra. Ou seja, Paulo no contrabaixo. Você não fugiu das raízes, os Bambas não fugiu das raízes, mas deu aquela incrementada boa, que é para poder melhorar ainda mais a sonoridade que vocês possuem. Claro, claro. Olha, Gabriel, tem que ter a inovação no forró. Tem que ter. A gente inovou em 1975 colocando um instrumento de sopro no forró, que foi o trombone. Que serviu de modelo, inclusive, para Jorge de Altinho, que é conhecido pela introdução dos metais. Dos metais, né? Exatamente. Alcimar Monteiro também veio nessa pegada, colocando um naipe de metais. Então, olha a importância. Tudo tem um começo, então o começo está aqui. Existe inovação? Tem que existir. Luiz Gonzaga inovou, sim, criou, inovou, empreendeu, foi um marqueteiro. Então é preciso ter. Então, com a gente também não é diferente. A gente também traz elementos como guitarra, contrabaixo, bateria, mas a gente também não sai da essência do shot, do forró e do arrastapé. Claro que não deve deixar de acontecer. E vamos falar sobre o Festival de Forró de Feira. Vai ser quantos dias? Vai ser um dia de festival igual ao ano passado? Vai ser um dia de festival igual ao ano passado. Na perspectiva de começar às 18, vai ser um sábado, vai ser dia 14 de junho. Isso. Vamos começar às 18 horas e terminar às 3 da manhã, mas é aquele festival que vem mesmo para marcar como você teve lá presente e reunir aquele quantitativo de gente na praça. É verdade, lotada a praça 100% forrozeira, a grade. Isso. A maioria artistas locais, inclusive. Foi. Né, prestigiou a prata da casa, como a gente costuma chamar. E o Festival de Forró de Feira de Santana, para você que está assistindo aí a gente, ele tem uma particularidade muito interessante. Os sanfoneiros e forrozeiros se apresentam num pranchão, que a gente está acostumado a ver no Carnaval de Salvador, na Micareta de Feira de Santana, mas deu super certo esse formato,
E eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha desse pranchão como palco principal do Festival de Forró de Feira. Pois é, veja só, a gente teve dificuldade na primeira edição por organizar em 15 dias um festival. Você sabe que qualquer evento em 15 dias para se organizar é muito complicado. Ô, rapaz. E aí a gente, como é que vai? Palco, estrutura, iluminação. Eu disse, não, peraí. Existe um palco com som, que é um trio elétrico. Vamos tentar levar um trio elétrico para uma praça. E com a vantagem do pranchão ser perto, né? Que as pessoas se aproximam da banda. Pronto. Né? Aí a gente consultou, veio a ideia do pranchão, o Twister, o Prime, né? Que é um dos melhores aqui da... Alta qualidade de som. E aí a gente, não, tem que ser o Prime, tem que ser o pranchão. E uma ideia que deu super certo. Com LED, com iluminação... E essa aproximação das pessoas ali embaixo. De quadrilha. A apresentação de quadrilha, que esse ano, uma grande novidade. A gente não vai levar somente uma apresentação de dança de quadrilha em cima do palco. A gente também vai ter uma participação de uma quadrilha junina estilizada no meio do evento. A quadrilha junina do Luiz, que é do Colégio Estadual Luiz Viana Filho. Esse ano, como tema, vai ser os 50 anos dos Bambas do Nordeste. Que legal, cara. E a gente vai ter esse prazer de poder estar levando, e eles estarão lá fazendo tanto a parte da dança quanto a parte teatral, que é relacionado à história de 50 anos. Olha que novidade boa. Agora, a gente está conversando com o Carlos Mateus, que é do grupo Os Bambas do Nordeste, é também produtor cultural. É um dos organizadores, o principal organizador do Festival de Forró de Feira de Santana, que vai acontecer 14 de junho, lá na Princesa do Sertão, que é a nossa principal cidade do interior do estado. Você tem um trabalho muito grande na questão da defesa das matrizes forrozeiras. Você representa a Feira de Santana no Fórum Nacional de Forró de Raiz. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve para além de ser músico e para além de ser produtor cultural. Nossa luta começa em 2018, quando eu fiz um projeto de lei e coloquei na mão de um vereador lá em Feira para que esse projeto fosse votado na Câmara. Esse projeto, acho que foi um dos primeiros do Brasil. Uma cidade reconheceu o forró como patrimônio imaterial cultural de um determinado local, que foi Feira de Santana. Junto com o forró, eu coloquei o aboio, a chula, literatura de cordel, contos populares, a capoeira, que é falada até na música do trio nordestino, a tão tradicional capoeira de Feira de Santana que tem na Praça da Bandeira. Então, tudo isso eu coloquei no projeto. E esse projeto foi aprovado por unanimidade dos pares lá da Câmara Municipal. Se tornou lei municipal. Se tornou lei municipal. Então, desde lá, eu venho com essa defesa do forró. Quando foi em 2020... que teve essa movimentação para que o forró se tornasse patrimônio imaterial cultural do país, eu fui convidado por Alexandra Gramacho, à época coordenadora estadual, e aí eu fiz o primeiro fórum de forró em Feira de Santana. Eu lembro virtual, disso. Mas você esteve presente, por sinal. Virtual, mas que abrangeu não só Feira de Santana, mas Feira de Santana foi como uma espécie de coordenadoria. Ali tinha a cidade de Santa Bárbara, Santanópolis, Olindina, tinha Tanquinho, Ipirá, que é a terra do couro. Então, eu saí abrangendo diversas regiões, né? Diversas justamente, para estar ali presente. E de lá para cá, estivemos presentes em 2022 no plano de abertura de salvaguarda do forró, que, por sinal, lá ganhamos, os Bambas Nordeste ganhou uma moção de aplauso da Câmara de Patrimônio do Estado da Bahia, em reconhecimento por tantos anos ao forró. Em 2023, um deputado federal feirense... Pode citar o nome. Zé Neto, ele levou para a Câmara Municipal, para a Câmara Federal dos Deputados, e foi aprovado o forró como manifestação cultural do país. Sim. E em 2024... o presidente escreveu o nome de Luiz Gonzaga no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Então, a gente fica muito feliz em participar desse todo o contexto, levando em consideração que a gente vem numa luta de
no caso lá de Feira de Santana, fomentando como forró o ano todo. Uhum. Agora, Carlos, eu queria saber o seguinte, diante de tantas conquistas, você aí citou várias, né? A gente vive um problema muito grande, um problema estrutural muito grande, que é o apagamento do forró como principal atração dos festejos de São João. Ele ainda é majoritário, mas ele é como o Rio São Francisco, que a gente está vendo que o Rio São Francisco continua grande, continua sendo o principal rio do Nordeste, o rio de integração nacional, mas a gente vê que ele está doente, minando a cada dia. A mesma coisa acontece com o forró. A Lei Luiz Gonzaga estabelecia 80% da presença de forrozeiros contratados por recursos públicos, nunca saiu do papel, nunca deixou de ser um projeto para se tornar uma lei. A lei da zabumba do deputado Marcelo Nilo, a lei estadual, nunca foi cumprida na Bahia. O que é que falta para o forrozeiro concretizar essas ações e estancar essa sangria do forró cada vez está desaparecendo mais das grades do São João? Eu acredito que a lei existe. Estão aí, todo mundo vê. A Luiz Gonzaga não. Não, menos a Luiz Gonzaga. A gente luta para que essa se torne lei. Uhum. Mas, enquanto isso, qual é o papel do forrozeiro? É cruzar os braços? Não. Vou dar um exemplo de Feira de Santana. Sim. Olha os projetos. Criei um projeto para puxar um trio do forró na Micareta de Feira. A Micareta de Feira é a primeira do Brasil e acontece desde de 1930. Uhum. Foi a primeira vez que alguém teve uma ideia de puxar um trio do forró na Micareta de Feira, juntamente com a época, ano passado, 20 quadrilhas juninas. Olha o cortejo de quadrilhas juninas. Sim. Pronto. Depois do Micareta, montei um projeto chamado Primeiro Festival de Forró. Sim. Encaminhei. O deputado concretizou. Colocou emenda, concretizou. Isso é projeto. Isso é projeto. Não é cruzar os braços e esperar, não. Mas é isso, não falta essa mobilização dos forrozeiros. Com certeza. Porque assim, os forrozeiros se mobilizaram, foram até o Congresso Nacional, fizeram a foto, participaram da audiência com o então presidente da casa, que era o deputado Arthur Lira, que é nordestino. Sim. Né? O atual presidente da Câmara também é um nordestino, é um paraibano, Hugo Mota. Mas a partir dali, depois daquela pirotecnia toda, vamos dizer assim, nada aconteceu de lá para cá. O que é que você acha? Você acha que o forrozeiro ele reclama muito e se mobiliza pouco? Justamente. Olha, eu até citei há pouco tempo no grupo da coordenação. É preciso que haja se quer tanto que a lei entre em vigor, não adianta a gente discutir e não colocar para fora, não externar. A gente precisa o quê? Criar um card, divulgar a lei Luiz Gonzaga, que todo mundo comenta que entrou em vigor, que é lei, não é lei. A gente precisa levar a informação e mobilizar os forrozeiros e não só forrozeiro, porque assim, quando chega no São João, todo mundo gosta do licor, do amendoim, do milho. Então é chamar essas pessoas para perto, que curte o São João. E meio mundo de música se junta e finge ser banda de forró na época do São João. Justamente. Todo gato fica pardo. Justamente, entendeu? Então é preciso que haja uma mobilização de nós nordestinos, um ritmo criado por Luiz Gonzaga, uma época que o Brasil nem música própria tinha. Então é preciso uma orientação, uma divulgação. Eu acho que a partir disso as coisas fluem. Agora, só criar leis e esperar nas outras pessoas uma expectativa que não vem, então não tem por que discutir. É verdade. E olha, para que a Lei Luiz Gonzaga, é isso que eu bato sempre nessa tecla, para que a Lei Luiz Gonzaga se torne, para que o projeto de Lei Luiz Gonzaga se torne uma lei efetiva, é preciso muita mobilização e menos reclamação. Eu acho que há a necessidade de união dos forrozeiros em geral, não só do tradicional, mas do estilizado. Eu acho que deve acabar essa divisão, né, entre forrozeiros. Se o cara abre a boca para dizer que é forrozeiro, você tem um artista como Xande Avião, como Wesley Safadão. Se o cara está dizendo que está fazendo forró, você tem que, eu acho, pelo menos eu penso assim, você tem que aplaudir o cara, porque ele tem a visibilidade. E se um cara desse abraça a bandeira e a gente coloca esse projeto de lei para valer, isso alcança uma vitória muito grande e praticamente obriga outros ritmos, como já acontece informalmente, a se assumir
como forró de verdade, não ficar sendo um forrozeiro de conveniência. Exatamente, como você falou, durante o mês de maio, junho e julho, forma-se uma banda e toca forró. Depois disso, vira axé, pagode, arrocha. Exatamente, porque não tem mercado, né? Criou-se, sobretudo em Salvador, uma máxima de que o forró só deve ser executado no São João, nas rádios, nas TVs. Em todo canto. Em todo canto. Eu acho muito bonito, os forrozeiros festejam, fazem selfie, quando tem um especial de forró nas grandes emissoras de televisão. Mas eu acho que, do mesmo jeito que o forrozeiro agradece, fica animado com aquela exposição na mídia, ele também deve cobrar, deve se reunir com os donos de televisão, com os diretores de televisão, para que a música dele toque muito mais para além de junho. E não fique só o forró condenado a ser uma música meramente São João. E outra, parcerias. Eu não vejo outro forrozeiro como o meu rival. A exemplo, eu tenho parceria, os Bombas do Nordeste têm parceria com o Neném do Acordeon. Sim. Neném do Acordeon... Que é convidado da próxima edição aqui do nosso programa. Maravilha. Neném do Acordeon são mais de 15 anos de música, multi-instrumentista, então, música ligada a forró, 15 anos só de forró. Então, veja só. Maior importador de sanfona do interior da Bahia. Com o Neném, você fala do festival, é parceria junto com o Neném, esse festival de forró lá de Feira de Santana. É parceria junto com o Neném. Ele é um curador junto com você. Junto comigo. Com Emília Pinheiro, de Alagoinhas, ela que é vice-campeã do maior festival de forró do mundo, lá de Itaúna, no Espírito Santo. Esse negócio do mundo é meio complicado. Todo mundo, é coisa de pernambucano dizer que é o maior do mundo, não é não? Mas eu vou Embora seja lá no Espírito Santo. Mas eu vou te dizer que lá, imagina só, durante 8 dias, 24 horas sem parar, você escutar forró, e o forró tradicional, lá não tem banda, é triângulo, sanfona e zabumba. Que bom. 24 horas por dia, durante 7 dias. Então... É muito bom. É muito bom, é muito... Quer dizer... Mas aqui veja só, ó, lá no Espírito Santo faz isso, e aqui a gente tá no Nordeste... Bom. A gente hoje não tem... eu vou defender a Bahia, claro. Não tem o Itaúnas, que é 8 dias. Mas a gente hoje já tem uma Margosa, que são 2 dias. Já tem um Mucugê que chega a 3 dias. Feira de Santana tem 1 dia. Itacaré. Riachão do Jacuípe tem 2 dias. Itacaré tem alguns anos que não acontece. Jairo Barbosa vai vir com Serra Preta também, com 2 dias. Então, se a gente somar todos esses dias, a Bahia tem o maior festival de forró do mundo. Se você junta todos esses festivais. Mas brincadeira à parte, continue. Mas é isso. Então... Com o Emília, a gente tem também outras parcerias com as quadrilhas juninas. Dança e a música, lá em Feira de Santana, sempre andaram paralelo, mas nunca se cruzaram. Então, ano passado, eu fiz com que isso se unisse. É tanto que todo show dos Bombas do Nordeste tem que ter quadrilha junina. Eu tenho que levar um corpo de quadrilha junina para cima do palco, para estar dançando, para estar se apresentando, porque faz parte da nossa identidade cultural, faz parte da nossa cultura. Claro. Então, é preciso que haja parcerias. Então, desde 1984, lá em Feira, que existia o Arraiá de Santana, que era o concurso de quadrilha junina. Os Bombas do Nordeste esteve presente desde o primeiro até hoje. É mesmo? 50 edições. Não, 50 não, 40. 40 edições. 40 edições. Porque os Bombas do Nordeste, na época, já era um menino de 10 anos. Isso. Mas, infelizmente, o Arraiá ficou parado por 8 anos e retornou ano passado. Esse ano vai ter também, de novo, o Festival de Quadrilhas, que a gente quais apoia. São os planos dos Bombas do Nordeste além do festival aí, para o São João e para o resto do ano de 2025? Pois é, a gente iniciou no Carnaval, escrevi um projeto, os Bombas do Nordeste convida Neném do Acordeon, Emília Pinheiro e as quadrilhas juninas. Tivemos presente na Praça Pedro Arcanjo, fazendo literalmente... Eu estou achando que Emília Pinheiro vai ser a primeira vocalista mulher dos Bombas do Nordeste. Depois de 50 anos vai ter uma vocalista mulher. Ela tem o trabalho dela e a gente fica muito feliz que canta muito bem. Sim, sim. Então a gente fez essa parceria, trouxemos o forró para o Carnaval, vai ter o segundo Festival de Forró de Feira de Santana, no dia 14 de junho, dia 23, vamos lá, por data, dia 23 de maio,
vai ter o Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana, Centro de Convenções, que já acontece há muitos anos. Cuidado aí, só para não... Opa, que já acontece há muitos anos. E o tema vai ser como a sanfona interage com outros instrumentos. No caso, o trombone, a gente vai ser a banda homenageada, e vai ser a banda também que vai fazer a abertura lá do tão tradicional Festival de Sanfoneiros. O Museu Casa do Sertão, que é ligado ao UFES, vai abrir uma ala para expor toda a nossa história, com fotos, sanfona branca de Luiz Gonzaga, disco, trombone de Jacinto Limeira, músicas escritas por ele a próprio punho, que entrou, por sinal, nesse disco de 81. Então, o museu vai estar disponibilizando uma ala, vai ser a primeira vez que o museu vai estar disponibilizando uma ala ligada à música, e vai ser com os Bambas do Nordeste. Você falou agora instrumento, eu me lembrei de uma treta que houve aí com os Bambas do Nordeste. Batacaram aí uma sanfona dentro de um camarim e desapareceram com ela. E essa sanfona veio aparecer vários dias depois. Como é que foi essa história aí? Foi em 2023, no Arraial do Comércio, lá em Feira de Santana. A gente estava gravando uma matéria para uma TV e não tinha, porque ela sai de casa para gravar ou matéria para TV, rádio. Ela só sai em dias especiais. Aí, nesse dia, não teve tempo para levar a sanfona até em casa. Então, ela foi... Deixaram ela guardada em algum lugar. Mas acontece que um dos carros da gente, no caso do carro da produtora na época, não tinha vidro fumê. Então, como é que a gente deixar aquele volume dentro do carro? A gente achou perigoso. Então, levamos para o camarim. Acontece que quando o perigo estava no camarim. Estava no camarim, rapaz. Quando a gente subiu para fazer o show, ela ficou lá guardadinha no camarim, fechado com segurança. Mas, infelizmente... Batacaram a sanfona. E como é que foi? A polícia achou? Justamente. A polícia, ela teve um papel fundamental para a gente... Por resgate. A gente agradece a imprensa, sim, que teve um papel fundamental. A gente fundamental divulgou aqui no São João da Bahia. Rapaz, a imprensa, a polícia e a sociedade. Porque quem gostava de Luiz Gonzaga, quem não gostava, quem conhecia a história, quem não conhecia, quem conhecia a sanfona, quem não conhecia, roqueiro, pagodeiro, não teve um que não divulgasse sobre o furto dessa sanfona. E o malandro que levou a sanfona, alegou o quê? Ele foi preso, mas infelizmente não ficou porque não foi flagrante. Não teve flagrante. Mas ele alegou o quê na época? Que batacou a sanfona para quê? Rapaz, eu acho que ele... Vamos supor que ele pegou enganado. Essa entrou para a história aí, viu? Agora a gente ri, mas foi um drama, não foi? Foi, até em Orlando teve matéria de divulgação. Porque é um instrumento que foi de Luiz Gonzaga. De Luiz Gonzaga. Está aí até hoje, o cara está com todo cuidado. Exatamente. Eu fui fazer uma turnê em 2019 lá em Exu e tinha vários artistas lá que recebeu de presente a sanfona de Gonzaga. Mas lá, pessoalmente, ao vivo, só tinha baio. Eu não vou dizer o nome, mas eu soube que os Bambas do Nordeste se apresentaram uma determinada vez lá em Exu, cantou Gonzaga, quando cantou um outro cantor, que eu não vou dizer o nome, o pessoal cruzou os braços e se afastou do palco, é verdade? Lá é só Gonzaga. Quem for para Exu, lá é totalmente característico Gonzaga. Aonde você vai, nas rádios aquele serviço de alto-falante que ainda tem lá, só toca Gonzaga. A Atmosfera, esse ano eu pretendo ir. A Atmosfera lá você conhece? É diferente, não. É um negócio... Já foi em Caruaru, já foi em Bodocó. Eu estava comentando com o Nenê, eu disse, quem vai lá é uma coisa totalmente diferente. Você acha, pela vivência, por ouvir as músicas de Luiz Gonzaga, você acha que vai ver ele assim a qualquer momento. Chega e me arrepia. Parece que vai ver ele pessoalmente a qualquer momento. É possível que a essência, a energia, lá. Em todo lugar, é padaria Luiz Gonzaga, farmácia Asa Branca. Ele é o Padre Cícero de Exu. Pronto. Pois tá bom. Olha... É uma região que poderia ser totalmente esquecida, é um agreste do Pernambuco. Sim, né? mas acaba se tornando a meca do forrozeiro, porque Gonzaga está ali, se faz ali presente, não materializado, mas se faz presente através de sua obra e através da sua energia. E hoje a Secretaria de Cultura lá, através de Isa, que eu tive o prazer de conhecer, sentar e conversar, ela fez todo o mapeamento da rota de Luiz Gonzaga e hoje
Exu é totalmente ponto turístico. Que legal, que legal. É importante, eu ontem estava falando isso em entrevista para a Heloísa Braga, que é uma jornalista baiana, que vende o turismo, que mostra o turismo de forma profissional. Turismo e cultura precisam caminhar juntos, porque eu acredito muito na arte, a arte é muito importante, a cultura é muito importante, mas os negócios também são importantes, porque as pessoas são importantes, porque as pessoas comem e precisam pagar suas contas. Né? Então, quando você junta turismo com cultura, você está ali viabilizando uma espécie de negócio e todos faturam, toda a cadeia produtiva, desde a padaria que você citou, que leva o nome de Luiz Gonzaga, até o músico, passando ali também pela pessoa que hospeda em casa, sem nem ser hoteleiro, mas que hospeda dentro da sua casa e cobra uma taxinha ali para poder dar uma dormida para quem visita a cidade. Eu levei minha noiva esse ano lá em Exu. Ela está na hora de casar, para você já está noivo e tem um bocado de tempo, hein? Tenha paciência. Ao vivo? Ó, Poli. Aí levei ela lá em Exu, para conhecer Exu. Ela chegou na pizzaria, ó, a única coisa que não tem de Gonzaga é aqui nessa pizzaria. Eu disse, tem. Se você olhar o cardápio, é tudo letra de música. Ela, meu Deus, eu disse, Não tem nada que não seja. Não tem nada na cidade que não seja remetente a Luiz Gonzaga. Que bom. Olha, gente, eu conversei aqui com o Carlos Mateus, do grupo Os Bambas do Nordeste, ele que também tem um trabalho muito importante na manutenção e no fortalecimento da cultura nordestina. Quero agradecer a ele a presença e você que acompanhou a gente aqui, ative as notificações, bota o sininho aí para funcionar, encaminhe esse link para os amigos, para a gente poder, junto, compartilhar essa experiência maravilhosa que é do nosso querido Carlos Mateus. Carlos, obrigado e até a próxima. Te aguardo aqui no Forrocast e quem sabe até da gente fazer um audiovisual aqui com os Bambas do Nordeste. Muito obrigado, Gabriel. Tudo de bom na sua vida. O que você faz é muito importante para o forró, para a cultura nordestina e a gente tem o imenso prazer de estar aqui participando e a gratidão enorme a você. Foi igual.